Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. O padre José Júlio Rocha, professor de Teologia Moral, foi nomeado para a recém-criada Associação Ibérica para o Estudo da Moral, a ATM, com sede em Madrid. Trata-se de um dos 4 portugueses que integra o organismo, constituído maioritariamente por espanhóis, porque Espanha é dos países com nomes mais sonantes na teologia moral, garante o sacerdote. A Espanha, talvez, junto com a Alemanha, o grande país onde surgem as maiores figuras da teologia moral na Igreja Católica. E é uma associação composta de cerca de 40 teólogos moralistas, a maior parte espanhóis. 4 deles são portugueses, vão aparecer provavelmente mais, mas nesta fase inicial estão 4 portugueses que foram convidados para pertencer a esta associação. O objetivo é debater os desafios morais da atualidade, formar e perspectivar o futuro da teologia e da moral. Esta associação tem como finalidade a pesquisa, o ensino da teologia moral, o desenvolvimento da teologia moral, criar encontros para estudar o futuro da teologia, nomeadamente da teologia moral, nessa encruzilhada do século XX, em que a ciência da teologia moral entrou numa espécie de crise, dialogar com o mundo, encontrar novos caminhos para a teologia moral. Como sabemos, a teologia moral é um ramo da teologia que trata da ética. Portanto, a ética é a ciência do bem e do mal, a ciência que estuda o comportamento humano a nível teológico, sob o ponto de vista de pecado e de graça, do bem e do mal, da boa e da má conduta humana, numa perspectiva teológica, e procura sinergias para o melhor serviço à Igreja e à sociedade como um todo. A associação é composta por sacerdotes e leigos teólogos. Para além de José Júlio Rocha, da Diocese de Angra, a ATM conta com os padres José Novaes, de Braga, o padre Jorge Cunha, da Diocese do Porto, e do padre Jerónimo Trigo, da Diocese de Lisboa. De 14 a 17 de janeiro, reitores de santuários de Portugal estiveram reunidos em Fátima. A região fez-se representar pelo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cônego Adriano Borges, e pelo reitor do Senhor Bom Jesus do Pico, o padre Marco Martinho. Para o reitor do Santuário Miquelense, este encontro foi mais rico em termos de conteúdos do que nos anos anteriores e teve especial utilidade a questão da preservação do património, uma vez que o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres está em processo de restauro. Outro aspecto que importa também investir é no acolhimento espiritual dos peregrinos. Teremos capacidade para receber entre 60 e 80 pessoas de cada vez e isso permitirá que as pessoas possam ter uma maior intimidade dentro da vida do convento e dentro do santuário. E claro que estas pessoas terão, em princípio, um privilégio de poderem estar mais perto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Para os peregrinos que diariamente nos visitam e aqueles que com maior frequência na altura das festas e no verão, com a vinda dos nossos imigrantes e dos devotos e peregrinos que vêm de fora, claro que é necessário, ou sente-se uma necessidade maior de termos pessoas a receber estes peregrinos, a Igreja estar sempre aberta e depois a questão da misericórdia, serem espaços de misericórdia. No nosso Santuário do Senhor Santo Cristo, o que temos feito foi alargar o tempo de atendimento às pessoas, quer para a direção espiritual, quer para confissões. Todos os dias temos pelo menos 2 horas e meia de confissões e de atendimento às pessoas.
No Pico, o Santuário do Senhor Bom Jesus é também o centro da espiritualidade e da formação cristã da ouvidoria. Esta nova evangelização, e no caso concreto do nosso santuário, acontece muito pelo trabalho que é desenvolvido, até pela própria ouvidoria, que centra no santuário quase como o centro de espiritualidade, mas também de formação cristã da Ilha do Pico. De facto, temos trabalhado nesse campo para que nas estruturas pastorais do santuário possamos ter momentos de formação e momentos de formação da nova evangelização com grupos sectoriais da pastoral, quer seja o trabalho com os catequistas, ou com os acólitos, ou com aqueles ligados à liturgia, ou formação bíblica, ou outros tipos de formação. Tem sido nesse campo que o santuário tem sido também, a nível da ilha, o pulmão não só da espiritualidade, mas também da formação cristã. O Encontro Nacional em Fátima teve como tema lugares de encontros, novas articulações para o século XXI e foi alargado também aos responsáveis diocesanos ligados à área dos bens culturais da Igreja. Os reitores dos seminários de norte a sul do país estiveram reunidos na passada segunda-feira em Fátima. Um encontro de partilha, de balanços e de planificações para o próximo ano, adiantou o cônego Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, que acrescentou que, apesar de dispersa, a Diocese de Angra tem um número bastante razoável de alunos quando comparado com outras dioceses do país. Nós estamos muito acima da média. Por exemplo, aqui em Madeira, a nossa diocese vizinha, tem só 7 seminaristas, nós temos 22. Então há uma diferença muito grande entre aquilo que está a acontecer nos Açores e aquilo que acontece em algumas dioceses do país. Naturalmente, as grandes dioceses, como Lisboa, Porto e Braga, ainda têm números significativos, mas não muito acima do Seminário de Angra. É uma preocupação, esses números são uma preocupação, mas mais que tudo, o que nos interessa para já é apostarmos na qualidade da formação. É neste sentido que os reitores estão a preparar uma rácio nacional para os seminários e com o contributo do reitor açoriano. Por isso está a ser organizada uma rácio nacional, depois de ter saído em 2016 a rácio de formação dos seminários, cuja comissão também faço parte, sou eu e mais 4 reitores. Estamos a organizar um plano e uma rácio que oriente melhor a formação e os objetivos da formação no nosso país, de modo a termos também a oportunidade de caminharmos todos mais ou menos ao mesmo passo, com critérios comuns, partilhando também as nossas dificuldades, mas também com objetivos mais concretos. No Encontro Nacional abordou-se também a Semana dos Seminários, que este ano conta com materiais fornecidos pela Diocese de Braga. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres está a recuperar oratórios e o cadeiral do coro alto do Convento da Esperança. Depois de terminadas as obras no coro baixo, a equipa de restauro e conservação da empresa Nova Restauração está a trabalhar dia e noite para garantir a conclusão dos trabalhos até às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em maio. Nuno Proença, técnico da empresa, explicou ao Igreja Açores este processo. No coro baixo, a intervenção foi nos revestimentos azulejados do Oliveira Bernardes, que passou por grandes fases de desmontes, tratamentos de superfícies, todas as ações de conservação e restauro, e, na realidade, o que sucede no coro alto é algo semelhante. Num processo de natureza é sempre no âmbito da conservação e restauro, isso conservativo, e de encontrar soluções para que o conjunto possa ser lido e fruído e dar uma coerência, resolvendo os problemas emergentes ao nível de estabilidade dos vários oratórios, retábulos, ações de limpeza e também em conjunto com uma componente de história da arte, compreender um pouco mais o percurso histórico, as adições, as alterações, as mudanças de gosto que ocorreram ao longo dos tempos. A falta de estudos profundos é a maior dificuldade. Trata-se de uma viagem no tempo.
Por um lado, há muito pouca informação e ainda não ocorreram estudos profundos sobre os objetos e os conjuntos. Nestes momentos de conservação e restauro, faz-se um percurso inverso à produção do próprio objeto. E isso ajuda-nos a compreender as sobreposições dos tempos, o que ocorreu antes e o que aconteceu num segundo momento. Muitas delas são alterações de gosto, não necessariamente porque os objetos apresentavam problemas conservativos. Eu posso adiantar que a grande parte deste conjunto uma parte deles terminavam com uma superfície de afolhador, por isso com um efeito muito forte, e há um momento em que são policromados com cores as mais diferentes, um tropicalismo que ainda não se compreendeu bem as influências, está exatamente a ser agora, ou irá ser estudado. A intervenção envolve a limpeza e restauro de 18 conjuntos, que incluem 16 oratórios, 3 dos quais retábulos, e 2 portais, assim como toda a estatuária e ainda os tecidos que vestem as imagens. Convidado desta edição do programa Igreja Açores é o padre Jorge Teixeira da Cunha, teólogo da Diocese do Porto, que esteve em Ponta Delgada na mesa redonda promovida pelo Instituto Católico de Cultura. Esta entrevista é orientada pela colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. É comum dizer-se que as igrejas estão cada vez mais vazias, mas a verdade é que o espaço público está também, por outro lado, cada vez mais inundado de livros sobre Deus, livros sobre espiritualidade. O que é que se está a passar? Pois é, a ser verdade essa tese, está-se a passar alguma coisa que a teologia muito aprecia e com que tem de se congratular, acho eu, porque o pior que pode acontecer a Deus e à nossa administração do religioso é sequestrar Deus dentro do espaço da Igreja, e, portanto, confessionalizar a questão de Deus. A questão de Deus não é confessional, no fundo. E o cristianismo não foi isso que fez. Toda a gente recorda digamos, os momentos fundadores, que Jesus não era sacerdote, que não pertencia, portanto, a nenhuma confissão, e que, portanto, o que ele fez foi realmente abrir o espaço público a Deus como aquele que é a origem, como aquele que é o Senhor da vida, como é o dador da vida a todo. E, portanto, se nós realmente, no fim da modernidade que estamos a viver, estivéssemos a regressar ou a inovar o mundo no sentido de colocar Deus no centro, isso seria muito bom. A Igreja não tem nada a ficar triste por causa disso, porque o seu papel é de assinalar Deus. Então hoje, quando nós dizemos que as pessoas estão mais afastadas da vivência religiosa, o que queremos dizer possivelmente é que as pessoas possam estar mais afastadas da Igreja, mas continuam a ser religiosas no sentido da proximidade a Deus? Pois, nós quando dizemos que as igrejas estão a ficar vazias, temos de ficar preocupados. Isso é a primeira coisa. Porque isso, para os responsáveis e para os hierarcas, pode querer dizer que eles estão a cumprir mal a sua missão. E, portanto, nós não podemos, digamos, desculpar-nos com a nossa ineficácia, dizendo, Deus agora está em todo lugar. Não, isso é um processo de conversão, é no sentido que eu falo, não é? Um processo de conversão pelo qual nós advertimos que o nosso papel não é sequestrar Deus na nossa estrutura, mas o nosso papel é assinalar a presença de Deus no espaço público. E, portanto, assinalar que Deus é para o mundo, Deus não é para a Igreja. E a Igreja é também para todo o mundo, para toda a realidade. Portanto, se fosse isso que está a acontecer, e em parte é verdade o que diz, Carmo, é verdade na medida em que eu também acho, por exemplo, a literatura está cheia de Deus, a boa literatura. A boa poesia está cheia de Deus. A má poesia, a má literatura está cheia de ateísmo. E, portanto, quanto melhor é a manifestação cultural, mais aproxima de Deus. Mesmo a ciência.
Portanto, a pouca ciência afasta de Deus, dissemos isso na Idade Moderna, e a boa ciência torna-nos a aproximar de Deus. E mesmo alguns dos racionalistas e outros movimentos também que existiram da filosofia no final do século XIX, quer dizer, nós conseguimos encontrar referências a Deus. Deixe-me só recuar um bocadinho à questão das igrejas vazias. Um dos aspectos fulcrais do cristianismo é o testemunho. A Igreja tem prestado um mau testemunho. Não quero estar a generalizar, mas situemo-nos na atualidade. Estes sucessivos escândalos que têm acontecido dentro da Igreja, que denunciam uma atitude e um comportamento que não é, enfim, consentâneo com aquilo que é o Evangelho, pode de alguma forma afastar as pessoas e fazer com que as pessoas deixem de acreditar na Igreja enquanto edifício, enquanto pessoas e hierarquia. Sim, realmente, olha, na América, nos Estados Unidos da América está a acontecer uma coisa desse género. O catolicismo dos Estados Unidos era o catolicismo mais próspero do mundo de hoje. A Igreja tinha uma vitalidade fora de série e consta-me que atualmente tem diminuído dramaticamente a sua, digamos, a confiança que a sociedade tem na Igreja. Isso é dramático, isso é dramático. Por outro lado, tornamos sempre à velha questão, portanto, eu não queria... A Igreja é sempre um sinal contraditório, Nós não podemos viver sem a Igreja. A Igreja é um sinal pobre, mas é o sinal que assinala a presença de Deus ao mundo. E, portanto, a Igreja nunca pode identificar-se com o mundo totalmente, nem o mundo com a Igreja. Há uma dualidade de instâncias. E, portanto, não podemos dar de barato e dizer a Igreja não é precisa para nada, no futuro a Igreja desaparecerá. Isso não pode ser uma tese possível. A Igreja não desaparece porque a Igreja é o espaço de abertura ao reino, sabe? O espaço de abertura contínua ao reino. Por muito pobre que seja o seu sinal e por muito contraditório que às vezes seja o seu modo de existir, como é o caso do que estava a falar, dos abusos e tal, da crise dos abusos. Ora, mesmo na pobreza e na contraditoriedade do seu sinal, a Igreja muitas vezes tem de aprender com o mundo, como diz o Concílio, num passo pouco recordado. A Igreja ensina ao mundo e aprende com o mundo. Neste caso aqui, a Igreja foi responsável pela dignificação da criança, pela dignificação da mulher. A Igreja, digamos, na sua origem evangélica. Só que depois tiveram de ser movimentos exteriores que lhe vieram recordar isso. Recordar, olhem, vocês deram-nos isso e agora perderam-no de vista, e ele voltou pela janela, como foi o caso dos direitos humanos, como foi o caso da liberdade religiosa, como foi o caso da mulher e tal, que ainda também é um problema por acabar de resolver, e outras coisas assim, portanto... Como é o caso da doutrina social da Igreja, te ocorre que é todo um programa, digamos assim, que a Igreja parece que de vez em quando também deixa cair, ou pelo menos não é suficientemente capaz de explicar. Sim, a doutrina social da Igreja não é uma coisa acabada. A doutrina social da Igreja é uma profecia sobre a vida social e política perfeita, não é? E, portanto, também tem padecido disso, sim, mas tem tido um papel muito bom. Portanto, a Igreja assinalou a questão dos pobres em cada época da história e tem a obrigação de fazer alguma profecia sobre isso, que ultimamente tem andado bastante desprezada, acho eu. Portanto, mas o Papa Francisco tem colocado novamente as periferias, o olhar pelos pobres, como uma prioridade do seu pontificado. Sim, eu estou, por exemplo, a dizer, eu achava que estamos a precisar, como de pão para a boca, de uma encíclica sobre o trabalho humano. Desde a Laborem Exercens, que foi publicada em 1981, se não estou enganado, nós não temos mais uma palavra sobre isso. Ora, a questão do trabalho e da organização do trabalho no presente e no futuro é uma das questões centrais que nós temos de resolver hoje. E, portanto, acho que precisávamos de uma encíclica sobre isso. E isso não quer dizer que nós não possamos refletir mesmo sem encíclica, mas não vejo, por exemplo, a Igreja em Portugal tem estado muito silenciosa sobre matérias da vida social. Não sei se têm reparado nisso, não encontramos coisa nenhuma dessa reflexão. Nas escolas vamos fazendo alguma coisa, vamos tentando
tentando isso. Portanto, a doutrina social da Igreja é outro aspecto. Portanto, a Igreja não tem a responsabilidade de conduzir a vida social e política, mas tem a responsabilidade de abrir o horizonte quando ele precisa de ser aberto, como é o caso de hoje, que as ideologias estão bastante esgotadas, a nossa sociedade está atribulada a ver como é que se há de pensar para o futuro, e aí a Igreja e a sua teologia e a sua doutrina social da Igreja precisam de fazer o seu esforço, um esforço grande para conseguir cumprir essa sua missão. Às vezes sentimos que nesta falta de testemunho, se calhar também há um pouco falta de sentido profético. Isso pode de alguma forma também explicar esta baixa adesão à Igreja, sobretudo à Igreja Católica? Pode ser. Olha, nós temos atualmente, ninguém tem um sentido profético suficiente. Se alguém soubesse como é que se resolvem os problemas de hoje, não haveria necessidade da profecia. E, portanto, nós aí estamos todos irmanados na busca das soluções mais humanas para os problemas que nos afetam hoje. Sim, eu calculo que se a Igreja tivesse, mas... Pois, a Igreja somos nós todos, não é? E, portanto, os profetas são raros e a profecia também não é frequente. E, portanto, nós trabalhamos todos com esta mediania da razão e com esta mediania da escuta que caracteriza o comum das pessoas. Mas o inesperado acontece a cada passo. Veja, lembre-se da eleição do Papa Francisco, que nem estávamos todos desiludidos, a Igreja não tem solução para o seu futuro, e apareceu o Papa Francisco. Portanto, a todo momento a Igreja desperta, pode ter capacidade de despertar novas vocações, novas pessoas que possam abrir clareira neste mundo um pouco cerrado em que nós hoje vivemos, cheio de virtualidades, mas cheio de dificuldades. Portanto, eu espero sempre que o inesperado pode acontecer. Corremos o risco da Igreja, ciente desta diminuição da adesão das pessoas. Nas jornadas falávamos de que, e julgo que foi o cônego Adriano Borges que referenciou a questão da parábola das ovelhas, e que havia uma ovelha no redil e 99 fora, e que nós tínhamos que ir à procura das 99 sem descuidarmos o cuidado que também é preciso manter para com aquela que também está no redil. A pergunta que eu lhe faço é mais ou menos esta: é se a Igreja, com esta preocupação de ter fiéis, de não se deixar secundarizar em relação a outras igrejas ou a outros movimentos religiosos, também não possa cair na tentação de algum populismo. Está bem, Carmo, não sei como responder a isso. Eu achei muita graça a parábola do Padre Adriano, mas nós não podemos mudar o Evangelho. Realmente, se nos dá a impressão de que aquilo é o que está a acontecer, nós estamos a ver a realidade com miopia, não é? Porque a função da Igreja é buscar a ovelha desgarrada, assim. Aqui a questão seria ver quem é que está no redil e quem é que não está. E, portanto, não nos compete a nós fazer esse juízo. Esse juízo é o juízo do Evangelho. E, portanto, muitas pessoas que nos parece que estão fora do redil estão dentro. E a nossa tarefa continua sempre a ser essa de exprimir a misericórdia por quem anda fora. E nisso aí o Papa Francisco deu-nos essa grande metáfora do hospital de campanha. A Igreja hoje não pode ser uma alfândega de fé que exprime quem está dentro e quem está fora. A Igreja tem de colocar o seu hospital de campanha no centro da praça e hospedar e acolher todos os que necessitam de ser cuidados e de ser curados, e de não se pôr com demasiado depressa a ver quem está dentro e quem está fora, porque isso é uma tarefa de Deus. O juízo final não nos compete a nós compete-nos bradar, abrir a porta, chamar, e se as pessoas não vierem, chorar os nossos pecados, como dizia o Padre Américo dos Gaiatos, que era uma frase famosa. Quando eles não vêm,
Não nos compete amaldiçoar o mundo, compete-nos chorar os nossos pecados. Porquê? Porque o arauto não tem a competência, não tem a forma, não tem a clareza que devia ter. O que é que tem falhado nesta falta de aproximação neste ser hospital de campanha? Porque, no fundo, toda a gente fala hoje do Papa Francisco e, de facto, o Papa Francisco foi mais um dom do Espírito Santo para a Igreja, porque veio dar como que uma segunda oportunidade, não é, à Igreja para se reconciliar com as pessoas, independentemente de serem crentes ou não crentes, e hoje toda a gente é comum e é comumente aceite. Toda a gente cita o Papa Francisco, toda a gente elogia o Papa Francisco, justamente pela coerência dos seus gestos, da forma, e ele até fala pouco, mas a questão é esta: o que é que tem falhado? O que é que, se a mensagem é a mesma, é uma mensagem de boa nova, é uma mensagem profética, porque é que nós deixamos, enfim, de ter a adesão, não é por maioria, não é quantitativa, mas é de tanta crítica, de tantos problemas em relação à Igreja? É difícil fazer luz nesse assunto. Eu creio que a Igreja continua muito fixada no seu caráter institucional e, portanto, em ser uma sociedade paralela à sociedade. Portanto, em ter a sua identidade, em ter a sua estrutura, a sua instituição, e somos convidados, creio eu, a sermos cada vez mais flexíveis nisso aí, a sermos um sinal levantado no meio do mundo e não um mundo levantado no meio do mundo. E, portanto, o Papa Francisco tem uma grande popularidade entre os de fora, mas tem uma grande hostilidade entre os de dentro, entre muitos de dentro, que continuam a pensar que se a Igreja deixar de ter um caráter institucional muito marcado, se deixar de ter uma regra de vida muito intransigente, está a perder a sua face, está a perder a sua identidade, está a desperdiçar o seu carisma. Essa é a verdadeira discussão. O que é que a Igreja é? E talvez tenhamos sempre de nos converter mais à ideia de que a Igreja é um sinal e, portanto, tem uma porta por onde a luz divina atinge o mundo e por onde o mundo pode e tem de passar para poder chegar à vida, a porta estreita de que fala o Evangelho. E, portanto, essa é a sua missão. Não lhe compete ajuizar, dizer quem está dentro, quem está fora. O que lhe compete, creio que, por estatuto do seu fundador, é anunciar, é pregar e é esperar que a semente dê o seu fruto, mesmo quando o lavrador está a dormir, que é a Igreja, nesse caso é o lavrador, que pode estar a dormir e a semente continuar a germinar. O cristianismo tem por isso futuro. Estamos quase a terminar esta nossa conversa. O cristianismo tem por isso futuro, ou seja, apesar desta vivência da religião de uma forma completamente diferente, apesar da questão de estarmos cada vez mais a conviver num multiculturalismo na Europa, por exemplo, e no Ocidente em geral, podemos dizer que o cristianismo continua a ter futuro porque é justamente uma mensagem profética e é uma mensagem de boa nova. Sim, absolutamente. Isso aí eu estou convencido. Eu acho que isso é um assunto central da fé. Porque o cristianismo não é um fenómeno identificável com um movimento histórico que pudesse ter crescido e pudesse, a certa altura, acabar. Não, o cristianismo é, do ponto de vista teológico, algo essencial ao mundo. Não há mundo sem cristianismo e não pode haver também cristianismo sem mundo, porque o mundo tem a mesma origem que tem o cristianismo. Nele, por ele, foram criadas todas as coisas, diz a nossa leitura, e por isso, por muito isso aqui exigiria um discurso complexíssimo para justificar isso. Portanto, não quer dizer que o cristianismo é a única religião do mundo, mas quer dizer que o cristianismo, enquanto está ligado a Cristo, está ligado ao Filho de Deus,
e é no Filho que o mundo existe, e por isso não pode deixar de haver futuro para o cristianismo, porque, do contrário, não haveria também futuro para o mundo. Isso não é o princípio do fundamentalismo nem da intransigência. Era isso que eu lhe ia perguntar, justamente, se não correríamos o risco de também estar aqui a tentar, de alguma forma, exacerbar algum fundamentalismo cristão que coexistiria, no limite, com outros fundamentalismos cuja expressão nós temos verificado nos últimos tempos. Basta ligarmos todos os dias a televisão, vermos os jornais e vemos este fundamentalismo do outro lado. E é um outro lado que amedronta os cristãos. Mas o fundamentalismo é sempre a característica de um movimento, de um grupo bem identificado, de um grupo super identitário, super identificado com uma mensagem parcial. O que eu estou a dizer é que realmente o cristianismo é tão amplo como o mundo, tão amplo como o cosmos, é contemporâneo de Deus. E por isso é uma questão de Deus, não é uma questão nossa. Portanto, Deus é que salva o mundo e por aí nós evitamos todo o fundamentalismo. Portanto, quando muito nós podemos lamentar a nossa ineficácia, mas a questão do cristianismo não é uma questão nossa, dos ministros, nem dos leigos, nem da Igreja. O cristianismo é uma questão de Deus e por isso não nos dá nenhuma legitimidade para sermos nem fundamentalistas, nem intransigentes, nem intolerantes, nem sectários. Obrigada, Carmo Rodeia, colaboradora do sítio Igreja Açores, e Padre Jorge Cunha no nosso espaço de entrevista. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.